As formigas, com suas minúsculas pernas e persistência inabalável, habitam nosso planeta há milhões de anos. Frequentemente vistas como pragas indesejadas, esses insetos intrigantes escondem um mundo complexo e fascinante, repleto de comportamentos surpreendentes e um papel crucial no ecossistema. Para além das crenças populares, embarquemos em uma jornada profunda para desvendar os mistérios que envolvem as formigas, separando mitos e verdades com detalhes enriquecedores e uma linguagem acessível. 1. Mito: todas as formigas são iguais. Verdade: prepare-se para se encantar com a diversidade. O mundo das formigas é um caleidoscópio de formas, cores e comportamentos. Mais de 12.000 espécies já foram catalogadas, cada uma com suas características únicas. Imagine um gigante saúva, com seus 4 centímetros de altura, carregando uma folha 50 vezes maior que ele. Já o minúsculo acróbata, com menos de 2 milímetros, mal pode ser visto a olho nu. Essa diversidade impressionante se reflete em seus hábitos alimentares. Encontramos formigas herbívoras que cultivam fungos em seus ninhos, carnívoras que caçam outros insetos e até mesmo nômades que vagam em busca de alimento. Essa variedade demonstra a incrível adaptabilidade das formigas aos mais diversos ambientes, desde as florestas tropicais até os desertos áridos. 2. Mito: as formigas não têm força. Verdade: imagine um ser humano erguendo 50 vezes seu peso. Essa façanha extraordinária é rotina para as formigas, que utilizam essa força descomunal para transportar alimentos, materiais de construção e até mesmo presas muito maiores que elas. Essa proeza é possível graças à estrutura muscular eficiente das formigas e à perfeita coordenação entre seus membros. Imagine uma colônia trabalhando em conjunto para mover um pedaço de fruta 10 vezes maior do que o formigueiro. Essa força bruta, combinada com a inteligência e o trabalho em equipe, torna as formigas verdadeiras campeãs da natureza em miniatura. 3. Mito: as formigas têm cérebros simples. Verdade: esqueça a ideia do inseto irracional. As formigas possuem cérebros complexos que lhes permitem realizar tarefas que exigem inteligência e aprendizado. Elas navegam por caminhos tortuosos guiadas por pistas químicas e memoriais espaciais, como se estivessem usando um GPS interno. Imagine uma formiga encontrando o caminho de volta para o formigueiro após se aventurar por um labirinto de folhas. Além disso, elas se comunicam entre si através de um sofisticado sistema de feromônios, como se estivessem falando uma língua secreta. Estudos demonstram que as formigas são capazes de aprender com suas experiências, adaptar seu comportamento a novas situações e solucionar problemas de forma criativa. Imagine uma formiga improvisando uma ponte com galhos para cruzar um riacho ou utilizando folhas para proteger seu ninho da chuva. 4. Mito: formigueiros são apenas um monte de terra. Verdade: mais do que um simples monte de terra, os formigueiros são verdadeiras cidades subterrâneas, com uma arquitetura complexa e eficiente. Imagine uma rede intrincada de túneis interligando câmaras subterrâneas que servem para diferentes funções: armazenar alimentos para os meses de inverno, abrigar a rainha e os ovos, cultivar fungos para se alimentar e proteger a colônia de predadores e intempéries. Imagine uma formiga operária transportando um grão de alimento por um túnel estreito até o local de armazenamento, enquanto outra cuida das larvas na câmara real. Essa organização meticulosa revela a engenhosidade e o trabalho cooperativo das formigas, que constroem e expandem sua morada com precisão e dedicação. 5. Mito: as formigas cortadeiras cortam folhas para decorar o ninho. Verdade: as formigas cortadeiras, famosas por suas colunas de folhas que cruzam nossas florestas, não estão apenas decorando seus ninhos. Elas são hábeis jardineiras que cultivam um tipo especial de fungo em seus formigueiros. Imagine uma formiga cortando cuidadosamente um pedaço de folha com suas mandíbulas afiadas e transportando-o para o interior do ninho. Lá, ela entrega a folha para as jardineiras, que a utilizam como substrato para o crescimento do fungo. O fungo, por sua vez, funciona como uma fazenda subterrânea, fornecendo alimento nutritivo para toda a colônia. Essa relação simbiótica demonstra a incrível capacidade das formigas de modificar o ambiente em seu favor e estabelecer parcerias benéficas com outros organismos.
Imagine uma formiga dependendo do fungo para se alimentar, enquanto o fungo depende dos restos de folhas fornecidos pelas formigas para sobreviver. É uma colaboração fascinante da natureza. 6. Mito: olhos aguçados. As formigas enxergam tudo. Verdade: ao contrário do que se imagina, as formigas não são cegas. A maioria das espécies possui visão, mas com algumas particularidades. Seus olhos compostos, formados por milhares de unidades minúsculas chamadas omatídeos, são mais sensíveis à luz azul e ultravioleta do que os nossos. Imagine o mundo como se fosse visto através de um filtro azul. Essa visão especial auxilia as formigas na navegação, pois permite enxergar contrastes entre a luz solar e a sombra do ambiente. Além disso, a luz ultravioleta ajuda na busca por alimentos, já que algumas flores e frutos refletem essa radiação de forma mais intensa. No entanto, a visão das formigas não é tão detalhada quanto a nossa. Algumas espécies possuem visão complexa, com capacidade de distinguir cores e formas simples, mas a maioria depende mais de outros sentidos, como o olfato e o tato, para se orientar no mundo. Imagine uma formiga operária usando suas antenas sensíveis para sentir o caminho e identificar o alimento. 7. Linguagem rica, além dos feromônios. Verdade: os feromônios, substâncias químicas que transmitem informações entre as formigas, são cruciais para a comunicação na colônia. Imagine uma formiga deixando um rastro de feromônio para indicar o caminho para uma fonte de alimento, como se fosse uma trilha de migalhas invisíveis. No entanto, a linguagem das formigas é muito mais sofisticada. Elas utilizam o toque das antenas para transmitir dados entre si, como a localização de alimentos ou a presença de perigo. Imagine duas formigas tocando antenas rapidamente, como se estivessem compartilhando segredos. Além disso, algumas espécies emitem sons audíveis e vibram o solo com seus corpos para enviar mensagens a longa distância. Imagine um formigueiro inteiro entrando em alerta devido a uma vibração no solo causada por uma formiga sentinela que encontrou uma ameaça. Essa comunicação complexa permite que as formigas coordenem suas atividades de maneira eficiente, trabalhando juntas como um organismo único. 8. Mito da vingança: formigas não são soldados implacáveis. Verdade: é comum a crença de que matar uma formiga atrairá a ira de toda a colônia. Apesar de liberarem feromônios de alarme quando ameaçadas, o que pode atrair outras formigas para a área, elas não partem para um ataque kamikaze contra tudo que encontram. Imagine uma formiga operária soldado correndo em zigue-zague e liberando feromônios para alertar as companheiras sobre o perigo. As formigas operárias, responsáveis pela defesa do formigueiro, vão avaliar a situação e só atacar se perceberem uma ameaça real. Se você acidentalmente esbarrar em uma formiga forrageira, é provável que ela simplesmente fuja para se proteger. Eliminar uma formiga isolada provavelmente não causará nenhuma retaliação por parte da colônia. 9. Doce engano: açúcar não é rei na dieta de todas as formigas. Verdade: formigas não são formigas, e nem toda formiga é louca por açúcar. Assim como nos humanos, a dieta varia de acordo com a espécie. Imagine um mundo onde nem todas as formigas gostam de doce. Formigas carnívoras, por exemplo, caçam outros insetos ou se alimentam de carniça. Outras preferem mel, frutas ou seiva de plantas. As formigas cortadeiras, como vimos anteriormente, dependem do fungo que cultivam para obter alimento. Algumas espécies até mesmo consomem sementes oleaginosas ou ricas em proteína. Então, da próxima vez que vir formigas forrageando em sua cozinha, lembre-se que o cardápio delas pode ser bem mais diversificado do que você imagina. 10. Amigas da natureza: o papel ecológico das formigas. Verdade: longe de serem pragas indesejadas, as formigas desempenham um papel ecológico fundamental. Imagine um mundo sem esses pequenos seres trabalhadores. Elas agem como controladoras de pragas ao se alimentarem de insetos nocivos, como pulgões e lagartas, ajudando a manter o equilíbrio de populações de insetos no ambiente. Imagine uma formiga carnívora devorando um pulgão que estaria destruindo uma planta.
Além disso, muitas espécies de formigas auxiliam na polinização de diversas plantas. Ao visitarem flores em busca de néctar, elas acabam carregando o pólen de uma flor para outra, possibilitando a reprodução das plantas. Imagine uma formiga polinizadora sem saber contribuindo para a propagação de uma linda flor silvestre. As formigas também contribuem para a aeração do solo ao cavarem seus túneis subterrâneos. Imagine uma rede intrincada de túneis permitindo a circulação de ar no solo, o que é essencial para o desenvolvimento das raízes das plantas. Por fim, algumas espécies de formigas dispersam sementes por longas distâncias. Ao se alimentarem de frutos, elas acabam carregando as sementes consigo e deixando-as cair em locais diferentes. Imagine uma formiga ajudando, sem perceber, a propagação de uma árvore frutífera. Ao desvendarmos esses mitos e verdades, passamos a admirar as formigas não apenas por sua força descomunal, mas também por sua complexidade social, incrível adaptabilidade e papel vital nos ecossistemas. Da próxima vez que encontrar uma formiga cruzando o seu caminho, lembre-se do fascinante mundo que ela representa. E quem sabe, você possa até mesmo observá-la com um olhar mais curioso e respeitoso, reconhecendo a importância desses pequenos seres que compartilham o nosso planeta.